Como é que você resolveu tomar esse rumo de arquitetura? Eu acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? Eu acho que É mesmo, isso é né? engraçado, né? Desde menino, assim? Desde menino, sempre desenhei muito, assim, né? Super-herói, aquelas coisas que a gente vai desenhando, mas sempre desenhei mesmo desde pequeno. Aí no colégio, estudei no Santo Antônio, já no segundo ano eu já fiz um curso técnico de desenho de arquitetônico no INAP. Então, desenho arquitetônico mesmo, desenhar fundação, parede, tudo. E aí já terminou o terceiro ano, falei, vou fazer arquitetura, só tinha federal na época, né? E a PUC. E, na verdade, eu fiz arquitetura na federal e ia fazer publicidade na PUC, mais por desencargo de consciência. E o resultado da federal saiu antes de ter o vestibular da PUC. Então eu passei na federal, nunca mais fiz nenhum outro vestibular e enfronhei na arquitetura, né? Então nunca pensei em fazer outra coisa, nunca pensei. Tanto que a publicidade foi mais assim, se eu for fazer outra coisa, o que seria, né? Alguma coisa que tá ligada com design gráfico, mas era arquitetura mesmo. Tinha... E família de médico, pai e mãe é médico, irmã mais velha é médico. Não teve influência? Eu acho que eu sabia que eu não queria ser médico, né? Essa que era a única certeza. Meu pai é engenheiro, meu avô é engenheiro. E eu sabia que eu não queria ser engenheiro, engraçado isso. Né? Eu tinha sempre, eu acho que eu não levava jeito para engenharia também não, viu? Acho que é muito exato para mim. Né? Eu até gostava muito de física e tal, mas a coisa é desenho mesmo, né? E como é que foi isso? Porque mudou muito, né? Na época pra cá, hoje tem várias escolas de arquitetura, né? Hoje você tem um número grande de escola. Hoje eu sou professor da UNA, né? Eu dou aula de arquitetura no curso da UNA, aqui na Praça da Liberdade. Estou lá desde 2016, tem 3 anos e meio que eu estou lá. Mas você tem hoje PUC, Isabela, né? FUMEC, própria Federal, né? E a UniBH também. Então você tem uma série de opções hoje. Na minha época mesmo era Federal e PUC, né? Que estava começando também, depois Isabela, mas eu já... Essa turma que está aí, hoje você foi colega de quem? Você de faculdade? Na minha época de faculdade, muitos amigos estão o próprio Bruno, meu sócio, Marcelo, né? Você conheceu na faculdade? Conheceu na faculdade. Os dois? Tive escritório com o Maurício Campomori, não sei se você conheceu, que hoje ele é da parte acadêmica, da diretoria lá da UFMG, trabalha até no campus, né? Então, mas o Bruno e o Marcelo, que são meus sócios hoje, a gente conhece desde sempre, né? Desde 89 a gente é colega, então... Desde garoto. Né? Mas Carlos Teixeira, né? Que a gente é contemporâneo, né? O Vamp, o Cláudio Parreiras, tem uma turma boa aí. E vocês formaram já? Como é que é a história do escritório? A BCMF mesmo, eu sou colega do Bruno desde da faculdade, a gente fazia trabalho junto na escola, né? Um ajudava o outro, trabalho de graduação, e a gente só fomos ter escritório de verdade, formalmente, em 2010, muitos anos depois. Mas eu sempre fui parceiro dele em projetos, né? Em alguns grandes projetos que a BCMF fez. Eu já era parceiro antes de ser sócio, né? Mas na faculdade a gente já trabalhava e a gente passou pelos mesmos escritórios, né? Então, assim, no segundo ano de faculdade, eu estava fazendo o meu trabalho, o segundo trabalho lá do escritório. Meu professor era um dos professores, era o José Eduardo Ferola, né? Então, assim, ele me chamou para trabalhar com ele, eu fiquei 3 anos no escritório dele até formar. E enquanto eu era estudante ainda, no terceiro ano, ele me chamou para participar do concurso da Biblioteca de Alexandria, junto com o Cacá Brandão, que foi diretor da escola, o Fernando Ramos, e eu era o único estudante, arquiteto, que estava envolvido junto com os 3. E ficamos em terceiro lugar no concurso mundial, né? Então foi, assim, uma experiência incrível, assim, um trabalho super legal, que foi super divulgado, e isso me impulsionou, assim, a minha vontade de continuar na arquitetura e tudo, né? E aí, depois de lá, saí do Ferola, fui trabalhar com o Júlio Araújo Teixeira, né? Fiquei 2 anos.
depois o Bruno foi pro Júlio, depois eu fui pro Marcelo, meu sócio, foi pro Carico, eu fui pro Carico, o Bruno foi pro Carico. Então assim, a gente foi passando, tivemos a mesma formação de, né, trabalhando com o Paulo Lender, Porfírio Valadares, essa turma bacana aí, né? Que eu acho que a gente, na minha época de escola, eu tive a oportunidade de conviver com muita gente legal, né? Elo Maia, Silvio Podestá, era colega de botequim, assim, então essa foi a nossa formação mesmo, né? Essa foi uma experiência bem bacana. Pois é. Principalmente com o Carico, né? Que faleceu esse ano, que foi um grande mestre. Com o Carico eu trabalhei 5 anos. 5 anos, e tive muita experiência divertida ali no Carico. Não, conta uma experiência pra nós com o Carico, isso a gente tem que dividir, né? Não. Isso que eu acho que tem que imortalizar, não, né, o Carico tem casos engraçadíssimos, que o Carico é caso do Alexandre Dumont, né? E a gente trabalhava lá e tinha coisas engraçadíssimas, né? Assim, eu lembro que quando eu mudei do escritório dele, eu sentava perto da secretária. Ali na São Romão, onde é São Romão hoje. E eu lembro que o caso do Alexandre Dumont, né, e ele pediu a gente estava fazendo o projeto das fóruns, e ele pediu para a secretária ligar para o Tufi Dweck. Aí a secretária recém-chegada no escritório, né, ligou para o escritório do Tufi Dweck. Eu queria falar com o Tufi Dweck. Quem gostaria? Aqui é do escritório do Carlos Drummond de Andrade. Aí, então, assim, tem essas coisas, né? E o Carico foi muito legal, assim, eu acho que era um grande escritório de interiores que teve em Belo Horizonte, um grande arquiteto de interiores. E ele tinha uma equipe muito grande, então, assim, os arquitetos associados são contemporâneos meus lá do Carico, o Marcelo, o Bruno, então, assim, ele formou muita gente bacana e a gente desenhava muito à mão lá, né? Na época eu formei todo desenhando à mão, desenhando nanquim, trabalhei com o Silvio Podestá, que é um dos maiores desenhistas que a gente tem, né? Incrível. E lá no Carico, assim, a gente tinha... ele só fazia projetos de interiores e ele fazia desenhos na escala 1:25, aqueles desenhos enormes, né? Assim, e eu, quando eu trabalhei lá, eu fiquei 5 anos e eu trabalhava em projetos especiais. Aí tem um caso muito engraçado, que ele foi fazer um projeto em Brasília. Era um hotel, num terreno de 200 por 200, do lado de uma casa tombada do Niemeyer. Uma das primeiras casas particulares do Niemeyer em Brasília, era uma casa tombada, tinha uma piscina linda, assim, em forma de uma boca. E o hotel tinha 200 metros de comprimento. E o Carico, como trabalhava só em escalas muito grandes, ele pediu para eu fazer uma fachada na escala 1:50. E no nanquim, né, no vegetal, virou um desenho de 4 metros de comprimento. Então eu enrolava o desenho na prancheta, eu desenhava igual um pergaminho, né? Aquelas coisas que desenhava à mão no nanquim. Que hoje os meninos perderam isso, né? E foi muito legal, assim, e ele tinha que levar esse desenho, a gente depois virava o desenho, jogava spray para fazer o céu, aquela confusão, isolava com durex, era uma confusão. E o Carico tinha que levar esse projeto para expor em Brasília, e a exposição ia ser dentro da casa tombada do Niemeyer, e levamos lá vários desenhos, e a gente mandou os rolos de vegetal, com as fitas dupla face atrás, para ele expor nas paredes. Então ele foi lá, chegou lá, estava com outra arquiteta que trabalhava com a gente, expôs tudo lá. Foi super legal, foi um sucesso, o pessoal adorou o hotel, que nunca foi construído, mas a apresentação foi ótima. E no final, na hora de ir embora, pediram para ele recolher os desenhos. Ele foi tirar o desenho das paredes, a fita do passado começou a arrancar o reboco da parede, esburacou a casa inteira. Casa tombada. Casa tombada. Caramba! Não tem essas coisas, né, que a gente vivia. O Carico foi muito generoso, né? Com a arquitetura, com Belo Horizonte, uma contribuição fantástica, né? Então, quem teve ele formou uma turma grande de arquitetos, assim, e é um cara, assim, que ia muito a fundo no detalhe, naquele desenho manual de fazer as rebimbocas da profuseta, né? E isso para a formação, minha formação e da uma par de gente que trabalhou lá foi fundamental. E depois a gente trouxe esse requinte do detalhe para obras grandes, né? Esse olhar, essa coisa do olhar fino, né? Então isso foi muito legal, assim, na nossa formação. Os projetos deles são muito detalhados, muito detalhe mesmo, né? Muito caprichoso, muito caprichoso. Né? Uma coisa que se perdeu muito na arquitetura. As pessoas estão muito pro lado que quer dizer fazer o mais rápido possível, se envolver menos no projeto, né? E ele não, tinha essa coisa meio do artesão, né? Assim. E tudo muito diferente, né? Sempre com cara muito antenado, né? Realmente ele uma figura fundamental aqui na nossa história, né?
isso é um grande legado, né? A gente teve muita felicidade de ter convivido com ele. Pois né? Essa turma, né? A gente, acho que Belo Horizonte teve, e tem, né? Essa geração dele, muito bons nomes, né? Com a experiência de trabalhar com o Silvio Podestá, Veveco, Elo Maia, nessa turma fizeram a história da arquitetura aqui de BH, né? E você falou do Nanquim, né? Hoje a gente mudou muito, né? A turma que está formando hoje, cara. Eu acho que assim, a experiência de desenhar à mão te dá um domínio do projeto e principalmente uma noção de escala, que a gente perde isso no computador, né? O computador te distancia do projeto, assim, do entendimento de dimensionar, né? Eu, Bruno, Marcelo, a gente faz croquis, você bota a régua lá, o negócio vai estar na escala, porque a gente acostuma, né? E hoje eu ainda tenho régua paralela, eu desenho à mão, eu faço desenho, então eu não perdi esse hábito, não, eu acho que não vou perder, porque eu acho que é um diferencial que a gente tem, né? E eu acho que é importante também a gente dominar o computador, né? Você tem que trafegar nos dois universos aí, né? Mas a turma hoje, assim, o pessoal, os alunos que eu dou aula, assim, eles perdem esse contato com... Tem que ter um dom também, né? Mas eu acho que é muito treino. Lógico que, assim, dom existe em tudo, né? Igual se botar na cozinha não vai sair nada, porque eu não tenho afinidade. Mas tem treino também, né? Não ter medo de desenhar. O desenho pode ser... Tem arquiteto que desenha mal, mas desenha, né? E desenha expressivo. Eu acho que tem um pouco do treino também, né? Então, você está com o Bruno e o Marcelo, cara, desde a faculdade. Desde a faculdade, então assim, somos... paralelo, juntos. Logo que eu formei em 92, eu montei meu escritório. Sempre tive escritório, mas assim, fiz vários projetos em parceria com eles, né? E assim, o nosso primeiro grande projeto, que foi o projeto para o Pan-Americano de 2007, lá no Rio, né? Que a gente ganhou uma concorrência. Eu não era do escritório, mas fiz o projeto em parceria com eles, isso em 2005. A gente foi habilitado para fazer toda a parte do Pan-Americano de Deodoro, na zona norte do Rio. A gente fez Pois é, como é que foi isso? Ali foi um projeto incrível, né? A gente venceu uma concorrência junto com a empresa que ganhou toda a gestão dos projetos, que era a Engia Solo. E a gente fez lá, era 1 milhão de metros quadrados de urbanismo, mais de 300 mil metros de construção, né, num prazo absurdo. Então a gente fez lá o stand de tiro, o parque de parque equestre, né, parque de hipismo, tiro com arco, fizemos polo na grama. Então assim, foi bem interessante esse projeto. E foi um projeto que foi construído para o Pan-Americano em 2007, e foi premiado, o stand de tiro foi premiado internacionalmente, ganhamos prêmio no Brasil, ganhamos prêmio em Portugal e Espanha, e depois ganhamos uma premiação até em Colônia, na Alemanha. Foi considerado um dos melhores stands de tiro do mundo. Eu lembro dessa premiação. Foi muito bacana. Uma exposição muito grande, é um desafio enorme, né? Não dá medo de fazer isso não, você fala, o prazo que você... Tem que levar a sério, né, e encarar. E essas obras públicas são obras que os prazos são muito curtos, né, e você tem que ser muito ágil, você não pode errar, é muita coisa envolvida. Então eu acho que a gente foi muito engraçado, que a gente saiu desses projetos de interiores, né, essa formação com carinho, para esses projetos de grande porte, né. Então essa coisa do detalhamento, do esmero, a gente levou para esses projetos. E esse projeto do Pan-Americano realmente botou a gente no mapa lá, né? E tanto que habilitou o nosso escritório a participar de uma concorrência para o COB lá no Rio, e a gente foi o único escritório envolvido nos projetos da candidatura da Olimpíada de 2016, né? Então a gente desenvolveu junto com a equipe do COB, a gente trabalhou um ano e pouco lá dentro do COB, trabalhando em Belo Horizonte lá, e desenvolvemos mais de 40 projetos para esportes diferentes, né? Parque Olímpico, o próprio Deodoro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, todos para da candidatura, né? Tudo que apareceu. É muito complexo, né? 1 milhão de metros quadrados, é coisa demais. Isso no Pan-Americano, né? Então
assim, isso na Olimpíada, só o Parque Olímpico tinha 1 milhão de metros quadrados. Né? Então, assim, esse projeto, quantas pessoas envolveram? Na época não era muito, não. Por exemplo, a gente fez os estudos iniciais, né? A gente tinha que fazer toda a parte operacional, mas eu era uma equipe, na época tinha umas 10 pessoas envolvidas, né? Porque a gente não chegou a um projeto executivo, era um projeto para candidatura. E depois que o Rio ganhou a Olimpíada, aí realmente foi nessa época que eu virei sócio da BCMF, oficial, né? Foi abduzido, como a gente fala. E aí a gente não pôde participar dos projetos executivos, porque o nosso projeto era termo de referência dos projetos finais. Né? Então a gente não. O Parque Olímpico teve um outro projeto que foi baseado no nosso lá como. Nosso projeto era mais um projeto para mostrar a capacidade do terreno, do Rio de receber os jogos, né, de toda a infraestrutura. Então, mas foi um projeto também que foi super importante pra gente. Tem responsabilidade, né, cara? É botar o pescoço na reta, né? Porque ali... não podia errar, não. E os prazos eram prazo muito apertado. E obra pública você tem a data de entrega, a data não... E todo mundo esperando, né, o resultado. Nessa época o Bruno morava ali na Avenida Lopes. Sim. Sempre morou. Acho que ele saiu da casa dos pais, ele foi pra ali e ficou, né? E aí depois dessa história da Olimpíada, que aí a gente foi no nosso maior desafio, que eu acho que foi o Projeto Mineirão, né? Aí realmente a nossa expertise de esporte, né, nos fez a Minas Arena nos contratou para desenvolver todo o projeto executivo do Mineirão, né? E aí realmente foi um trabalho hercúleo mesmo do dia que a gente foi contratado no final de 2009, início de 2010, a gente teve 2 anos para entregar a obra construída, fazer todos os projetos. Junto com as outras disciplinas foram mais de 5.000 desenhos em 6 meses de projeto. E depois a gente foi acompanhando a obra até o final. Em Mineirão, 300 mil metros quadrados de obra, né? Com prazo de entrega, pressão de governo, pressão de órgãos públicos, né? Como é que é isso? Vira à noite? Vira à noite, Aí no Mineirão a gente tinha uma equipe de 25 arquitetos, né? A gente lotou o escritório e virava à noite naquelas retas finais, né? Nos marcos finais, né? Mas... Foi 2 anos aí de... Muita coisa, Mineirão virou outro, né? Um trabalho sem parar, visitando obra, e a gente ia pra obra, andava 2 km na manhã, só de rodar a obra. Tinha que botar marca-passo ali, né, pra conta-passo, né, aquela história. Então era bem... E uma escola, né, O arquiteto dele fica fininho, né? Fica fininho. Dependendo da obra... Você pega uma obra no Mineirão, você andar ali, cara, nossa. Não, e cada história ali, porque a reforma foi uma loucura, né? Eu acho assim, reformar, todo arquiteto sabe, reformar é muito pior que fazer do zero, né? Ainda mais numa obra daquele tamanho. O Mineirão tinha 100 mil metros quadrados, hoje ele tem 300 mil metros quadrados construídos. E assim, você vai lá fora, você tem esplanada, a casca do Mineirão tá lá. Então assim, a gente construiu pra baixo, né? Então a gente entrou debaixo da fundação do Mineirão. O Antônio Sérgio, que é o calculista lá que participou com a gente, que é um cara sensacional da Engeseg, ele fez reforço da fundação do Mineirão. Então assim, tanto de surpresa que tinha lá, né? Nossa, conta pra gente. Então assim, é uma obra realmente, todo dia tinha uma surpresa. O prazo dia 12 de dezembro de 2002 tinha que inaugurar, né? Tinha aquele jogo com o Atlético Cruzeiro, não podia furar o prazo, né? Então assim, e uma obra realmente que eu nunca vi igual num prazo super curto. A obra durou 1 ano e meio, né? E foi dentro do cronograma, dentro do orçamento. E teve um caso engraçado que a esplanada, que é em volta do Mineirão, são quase 200 metros ali de estacionamento, área de vestiário, lounges, toda a parte debaixo do estádio ali foi toda reformada, a gente escavou o Mineirão, o campo baixou 4 metros, né? A arquibancada de baixo é toda nova. Foi uma loucura. E para fazer a esplanada, um caso engraçado, assim, que a gente... na época a gente tinha 2 firmas de pré-fabricado, que era a Prema e a Precon, né? E a obra era tão grande que eles dividiram a obra em 2.
Então a Prêmio começou de um lado, a Precon do outro, e eles se encontraram no meio, igual o túnel da Mancha, né? Que tinha que dar sorte para casar. Então, assim, foi um trabalho que teve que unir forças mesmo. 2.000 operários. Foi, assim, realmente uma loucura. De dia lá, fazer um teste de luz à noite, tudo na lama, chovendo. A gente andava e afundava 1 metro na lama. Então, as coisas assim, realmente... E ali teve reforço de estrutura, aquela cobertura que foi criada lá, que ela usa a estrutura de concreto para se apoiar, né? Uma estrutura mista, né? Então tem milhões de coisas interessantes. Muita engenharia. Uma obra realmente que deu muito certo, a gente ficou muito orgulhoso, assim. Eu acho que vai ser difícil uma obra superar isso em termos de importância, de escala, né? E uma obra que eu acho que foi bem sucedida, e o Mineirão hoje é muito usado, né? Eu acho que a esplanada é muito usada, eu acho que isso é super gratificante. E deu tudo certo, né? Na medida do possível, né? E como é que é? Lá, né, tem a BCMF e tem a MAC, né? Vocês ficam juntos. Na verdade, a gente trabalha num espaço, numa casa super gostosa aqui no São Pedro. Né? Nós estamos a 2 quarteirões da Savassi, uma casinha antiga, com paisagismo super legal. E é uma espécie de um coletivo, né? A gente divide o espaço com a MAC Arquitetos, do Fernando Maculan e da Marisa, mulher do Veveco, né? E a gente divide também com a Ardi Design. Então, assim, são amigos, parceiros, e vira e mexe a gente está fazendo projeto junto. Né? A gente já dividiu vários projetos, mesmo no Mineirão, a Ardi Design fez o design gráfico, a Marisa e o Fernando ajudaram a gente numa parte de iluminação, então assim, teve em outros projetos, né? E num projeto que a gente fez em Itajubá, no Mineirão eles não participaram. Mas a gente está sempre fazendo junto. E recentemente o que a gente fez junto foi o projeto do Google aqui em BH, né? Pois o Google ficou espetacular. E foi uma situação até engraçada, que quando ele estava fazendo a Google já está em Belo Horizonte há 10 anos, né? Nossa, passa rápido. Passa rápido. Então eles já tinham uma sede aqui ali na Urs Cabral, e eles precisavam expandir, precisavam de um espaço novo, e fizeram uma concorrência no Brasil para esse novo projeto, concorrência de currículo e de preço. E na época eles chamaram a BCMF e chamaram simultaneamente a MAC. Aí nós ligamos para nós estamos juntos, podemos unir forças aqui. E isso foi que impulsionou a gente para pegar esse projeto e chamamos a Ardi Design junto. Então a gente, assim, fizemos esse projeto e vários outros juntos, né? Então, assim, tem uma sinergia muito grande. No escritório você não está... Eu não acredito nessa coisa do arquiteto aquele gênio criador tá lá sozinho na sua prancheta fazendo... A gente é um trabalho multidisciplinar, né? Não só de arquitetura, de engenharia e design gráfico e uma série de outras de equipe. E lá no escritório a gente tem hoje a gente tem uma equipe juntando todos os escritórios lá, a gente tem cerca de 40 pessoas. Então que todo mundo discute um pouco de tudo, mesmo não tá participando dos projetos, né? Arquitetura é uma disciplina muito, uma disciplina, uma ciência, uma arte muito rica, né? Muita coisa que acontece. Cada hora você está fazendo um projeto diferente, uma tipologia totalmente diferente, você tem que se adaptar e correr atrás e pesquisar, né? E quanto mais gente envolvida, né? Eu acho que a gente tem a gente busca essa política assim, de envolver todos os engenheiros envolvidos no projeto desde o começo. Né? Não tem aquela de fazer o projeto de arquitetura e depois buscar os projetos complementares de engenharia. Principalmente nesses projetos do Google que a gente participa, a turma de engenharia já está toda sob o nosso guarda-chuva desde o começo, na definição do programa, do briefing inicial, eles já participam, então a gente já tem definições de ar-condicionado, de elétrica, de iluminação, tudo desde o começo. Isso faz toda a diferença. É muito complexo, né? É muito complexo. Interferência de uma coisa com a outra. E no Google, por exemplo, a gente teve a oportunidade de chamar artistas para trabalhar, o Máximo Soaleiro, né? A gente participou do projeto com a gente, né? O Luiz Gluck, que é um paisagista, que é super legal, que trabalhou com a gente também. Então tem essa parte de chamar outros parceiros, outros colegas aí para trabalhar, né? Que são interessantes. E depois desse projeto de BH, do Google, que foram 5.000 metros quadrados de escritório, né? Um escritório que tem tudo, né? Restaurante, pilates, massagem, né? Um auditório super legal. A gente desenvolveu, junto com esse grupo todo, um escritório, uma reforma da parte do escritório de São Paulo, da Google. A gente fez um espaço de evento lá, que eram
cerca de 600 metros quadrados, que foi super legal. E aí envolvendo também, indo para uma outra área assim, de arquitetura paramétrica, né, de desenho desenvolvido gerado por computador. E lá era um espaço que tinha que homenagear a cidade de São Paulo, que é o Google de São Paulo, todo foca isso. Nossa, você tem a sala Ibirapuera, ou sei lá o que, Bexiga. Então, e o nosso espaço era um espaço de eventos, que era a parte mais alta do escritório, e era um espaço para shows, eventos. A gente pensou, vamos homenagear aqui, vamos fazer um espaço baseado na música de Sampa. Aí nós desenhamos um forro de alumínio que foi baseado no arquivo digital da música Sampa. Então a gente pegou esse arquivo digital e transformou numa curva paramétrica para formar esse desenho. Então desenvolvendo com esse sistema foi muito legal também. Você vê muita diferença assim, nos arquitetos aqui de Minas e de São Paulo? Os escritórios, eu acho que você tem em São Paulo, Belo Horizonte, arquitetos de todos os tipos, de bons arquitetos nos dois estados, né? Eu acho que o paulista é muito profissional, né? O mineiro é um pouco mais artista, assim, mas eu acho que assim, a gente tem que deixar de ser artista e ser profissional mesmo. A gente tem que aprender com os paulistas, né? Eu acho que a diferença é essa, assim. Lá no escritório a gente tenta ser bem criterioso, criterioso com os cronogramas, com os prazos, com os produtos que a gente entrega. A gente sempre trabalha mais do que a gente é pago para isso, porque a gente acha que é importante, né? Não dá para relaxar, não dá para... Então eu acho que a gente aprendeu isso com os paulistas um pouco. Eu acho que hoje no nosso escritório eu acho que a gente está bem no nível dos paulistas, assim, nesse quesito, né? Hoje o Google tem a gente como um fornecedor importante para eles, né? Que eles chamam de Key Suppliers, né? Então, assim, estamos no nível de 10 escritórios internacionais, assim, para atender esse tipo de cliente. Não é para poucos, né? O Google trouxe para a gente também uma forma de trabalhar que a gente acha que é o jeito certo de trabalhar, que é uma coisa que a gente não tem isso no Brasil. Assim, porque o arquiteto está muito envolvido no início, no estudo, depois, hoje vários escritórios entregam só até a prefeitura e o engenheiro se vira, né? E no Google não, é um padrão americano de contratação. O arquiteto é responsável por tudo. O Google não contrata as outras empresas de engenharia. A gente que contrata no nosso guarda-chuva. Então a gente é responsável, né? Então se o cara da elétrica errou, quem errou não foi o cara da elétrica, foi a BCMF. Então isso eu acho que é muito legal, que isso envolve a gente no projeto desde o começo e dá uma responsabilidade e uma resposta para o cliente. Então isso faz toda a diferença. Eu acho que é o jeito de trabalhar. O arquiteto tem que se envolver em toda a fase. O arquiteto é o ele que conhece o maestro ali, final, né? Ele é o maestro ali que tem que organizar todo mundo e cobrar e gerenciar, principalmente a parte técnica, né? Todo mundo, né? E é um trabalho que os escritórios não querem fazer, que realmente dá trabalho, é um risco, seus compromissos são muito maiores, sua responsabilidade é muito maior, né? Para garantir o resultado, a qualidade do trabalho, isso vai, lógico, depender da exigência do cliente. Né? A Google, com certeza, vai querer o arquiteto até o fim. Né? Com certeza. Não, é requisito para você estar lá dentro. Tem né? a visão do todo, né? Não adianta deixar o eletricista, o engenheiro. Não. Super importante, mas... A responsabilidade é toda nossa, a gente tem que entregar e assim, o contrato é você entregar a chave na mão, né? Então tem até o final. Hoje, cara, a garotada tá formando e as oportunidades, tem muitas oportunidades, mas mudou muito, né? E a gente estava conversando com o Saulo, porque na época ele estava no escritório do Rômulo Hermeto. Você veio do interior, ninguém te conhece, ele estava saindo do escritório do Rômulo, né? Mas ele falou assim, mas então onde é que você vai sair? Eu vou te falar, vai fazer concurso. Ele fez vários concursos, ganhou, isso deu uma projeção para ele, né? E hoje não tem tantos concursos assim, né? Como é que faz? Eu acho assim, a gente já participou de muito concurso, mas eu acho que, infelizmente, o concurso no Brasil é meio desacreditado, assim, porque vários concursos já existiram, a gente já participou de vários colegas de participaram. Você ganha, mas a coisa não vai para frente. Esse é um histórico triste assim, que a gente tem. Então, ficou um pouco desacreditado, a gente tem preguiça de participar, porque as chances são pequenas, os prêmios são pequenos.
né? Às vezes a gente participa de algum concurso fora do Brasil. Recentemente a gente participou de um concurso em Portugal junto com um grande amigo nosso que está trabalhando em Portugal agora, que é o Cássio Lucena. E então mas é difícil, isso perdeu um pouco essa mística do concurso, né? O mundo mudou demais, né? Eu acho que antes, por exemplo, não existia internet, então o concurso dava uma exposição muito grande. Dava, né? Então hoje tem... Hoje você aparece mais fácil, né? Antes era difícil você sair numa revista, comprar uma revista importada era difícil. Eu lembro, a gente chegava uma revista na escola de arquitetura, a gente ficava doido para ir ver a revista, né? Conseguia comprar uma revista importada, né? E hoje você tem acesso a tudo, né? A informação está muito mais à mão, né? E eu acho assim, hoje a gente está vivendo uma nova revolução que é o BIM, né? Que é o projeto, a modelagem 3D, né? Aquela coisa do desenho à mão, né? Como a gente falou, já desapareceu, o CAD, que vigorou durante vários anos, hoje que é uma ferramenta basicamente 2D, hoje você faz um modelo 3D do projeto, né? Essa plataforma BIM. Né? E isso está mudando o perfil da arquitetura também. Então, assim, isso vai, hoje, assim, para projetos grandes, projetos de concorrências, quem não tem BIM vai acabar saindo do mercado. E essa turma nova que já está estudando no BIM, eu acho que vai ter uma mudança tem aí de pessoas no mercado por conta disso, né? Então, assim, quem não for atrás dessa coisa de 3D vai ficar para trás. E a gente até... Ficamos quase 2 anos aí, de 2016 a 2018, só treinando a equipe. A gente investiu nessa plataforma hoje. Então hoje os nossos projetos são todos em 3D, todo compatibilizado com todas as disciplinas em 3D. Então é exigências de Google, de outras empresas que a gente trabalha. Então tudo é modelado em 3D. Hoje, isso é muito legal. Os grandes escritórios trabalham. Sim. Mas em Belo Horizonte poucos ainda, né? São habilitados. Então assim, aí a gente faz, né, no nosso leque de parceiros lá de projetos complementares, de elétrica, hidráulica, de estrutura, todo mundo já modela tudo em 3D. A gente modela tubo de ar-condicionado, sprinkler, ar-condicionado, e o programa faz o que a gente chama de clash, né, onde as coisas estão batendo, avisa, o tubo está batendo no 2, então o projeto sai todo modelado. Você realmente constrói ele em 3D, não tem mais aquela coisa de fazer corte. Ter surpresa. Ter surpresa, então a coisa sai milimétrica. Então é muito interessante, assim, isso agiliza demais o processo, isso te dá mais certeza, você erra menos. Né? É uma construção mais complexa, mas depois a coisa fica muito mais ágil na obra, muito menos retrabalho. Então eu acho assim, a maioria dos escritórios de Belo Horizonte não trabalham nessa ferramenta, né? E eu, como estou lá na ONU, os estudantes já estão na escola nisso aí. Então vai ser uma revolução nesses próximos anos. Tem uma matéria que estuda isso, bota a turma para estudar? Você aprende uma modelagem básica, assim, mas você tem que estudar por conta própria e fazer um curso. É uma ferramenta que não é amigável, ela é difícil, né? Você tem que praticar, treinar, montar a estrutura do escritório. E é um processozinho, mas é um negócio que é o futuro, não tem volta mais. Então... Hoje, quando a gente fala em projeto, né? Pega uma obra, o Google, que é uma obra... É no Boulevard, né? No Boulevard. Google, a gente fizemos 4 andares lá, e agora estamos fazendo a reforma de mais um andar. É ocupação de andar, né? Não construiu um prédio, mas... Não, é ocupação de andar, mas, por exemplo... O andar não tinha nada, né? Um andar livre, vão livre, mas como a gente tinha que integrar esses 4 andares, a gente abriu uma escada nos 4 andares, fizemos uma escada interna. De escada. Reforço de estrutura, uma coisa super legal. E o Google foi muito legal, assim, que é um projeto que a gente, como participamos com a MAC e com a Ardia, foi um projeto muito interessante, assim, da gente inserir temas de Minas Gerais de uma forma bacana, de uma forma tecnológica, nada caricato, né? Então, igual que você tem a instalação do Maço Soalheiro, que é uma instalação com minérios, que a gente tinha que fazer um restaurante, a gente, pessoal, vamos basear em coisas de Minas, vamos pegar como referência, por exemplo, o Mercado Central. Mas não é fazer uma prateleira e encher de produto no mercado, assim, vamos fazer uma coisa que relembra o mercado. O que você tem no mercado? Tempero. Então, assim, em vez de tempero, vamos fazer uma parede de minérios.
né, que remetem à cara do tempero. Então, junto com o Márcio Faleiro, a gente fez uma parede de 40 metros quadrados, são 2.000 e tantos potes com 200 e tantas cores diferentes, que é uma coisa incrível, né? Virou uma instalação. Né? E um negócio realmente inacreditável. Né? Com o Luiz Gluck, a gente fez um trabalho de paisagismo dentro do escritório, que a gente pegou como referência todos os campos rupestres de Minas Gerais, a vegetação de cerrado. Então a gente tem plantas lá que são plantas que vêm do cerrado, mas são manipuladas em laboratórios, e elas, por exemplo, a gente tem uma estante lá de mudinhas, plantas que vêm de plantas do cerrado, que são cultivadas em cativeiro, e elas viram lá uma estante que ela percebe uma variação na qualidade do ar. Então, se o ar ficou mais poluído, ela gera um fungo. Então, o negócio vira como um termômetro. Então, vira assim, de certa forma, um paisagismo tecnológico. Então, o Google adora essas nuances, essas coisas interessantes, né? Cara, um dia que surge tanta ideia espetacular, né? Eu acho que assim, surge porque a gente está com uma equipe grande, né? De várias pessoas envolvidas, discutindo e tentando contar histórias, né? A coisa não sai do nada, né? A gente sempre quer criar conceito e criar referências interessantes. Né? É muito bom poder fazer isso, né? Ter essa condição, né? Ter um cliente que te propicia e você ter essa equipe, né? Seus parceiros, seus sócios, que tem essa capacidade de buscar tanta coisa com tanta profundidade, né? É espetacular isso. E, nossa. O escritório lá foi muito interessante, assim, a gente teve um retorno, assim, a gente consegue, ele foi muito elogiado até pelo pessoal do Google fora do Brasil, né? Virou um escritório de referência, e como essa coisa de inserir aspectos regionais, né, de uma forma sofisticada, de uma forma que cria curiosidade, né, que cria uma... Então a gente trabalhou muito com ladrilho hidráulico, piso de cimentão de fazenda, mas tudo, você vai lá, você tem essa leitura, mas de uma forma sofisticada, né? Então, saber interagir com isso, né, usar esses elementos de uma forma interessante é bacana. Isso foi um retorno muito positivo do próprio Google. Assim, você vai ladrilho hidráulico, cimentão, isso é coisas que são tradicionais de Minas, tradicionais, né? Baratas e que você colocou num patamar. Botar um divisório de Muxarabi, igual a gente tem Diamantina, né? Coisas que são corriqueiras do nosso estado, assim, mas de uma forma legal. Não caricata e não... O estado de Minas Gerais é um estado muito rico, né? Tem muita coisa, sabendo usar e apresentar, valoriza muito, né? Nossa culinária, né? As montanhas de Minas, as plantas, o cerrado. O cerrado, que é muito rico, né? Eu gosto, assim, assim, minha esposa, a gente falou, vamos para a praia, eu falei, não, vamos para a montanha, vamos para a cachoeira, vamos para Tiradentes, eu gosto tanto de Minas, de montanha, de serra, né? Então esse cerrado é uma coisa para mim muito especial, né? E é incrível, né? Que você chega naquela terra dura, né? Às vezes arenosa, tem locais que a gente anda nas serras aqui de Minas, que é aquela areia branca, né? Você olha assim, dependendo como você tira uma fotografia, parece uma neve, né? E tem lá toda essa vegetação, tem que tomar muito cuidado, né? Porque dependendo de como passa um carro, você vai danificando e vai erodindo. Mas e esse trabalho lá do Luiz Gluck, que foi paisagista lá do Google, ele trabalha muito com em Diamantina, uma coisa de preservação do cerrado e da parte superior. Então, assim, ele trabalha muito com os moradores locais de preservar então, essa criação em laboratório dessas espécies é para preservar o original, né? O nativo, né? Você ter você usar esse paisagismo de uma forma sustentável, né? Super legal o trabalho dele também. Tem umas coisas que já não existem mais, o cajuzinho do campo, né? Quando eu tinha 16 anos que eu ia para Paraxá, fazendo os meus parentes, e algumas coisas já se perderam, né? Foi uma pena. Eu lendo, vendo o cajuzinho do campo nascendo, né? Assim como no Rio de Janeiro, que tinha, eu morei no Rio
1970, até um pouquinho, eu ia pra praia, tinha Tatuí, tinha uma praia limpa, um negócio impressionante. Difícil, né? Vi o trabalho na MAC que a gente fez, né? Fez a Letras, que é muito... remete, né? A história é a mesma, assim, muito, né? Muito parecido, ficou espetacular, ficou lindo também. E no Letras tem outra parceira nossa que é do Google e trabalhando também, que é a Mariana Novaes da Tiayer, que é projeto de iluminação. Ela, a Mariana é uma figura incrível também, assim. Morou no exterior. Ela estudou iluminação na Suécia. Pois é, então, exato. Assim, um país onde não tem luz natural, né? Então a iluminação tem um papel diferenciado. Depois ela foi trabalhar na ARPA em Singapura. Então é uma figura que tem um conhecimento de iluminação que a arquiteto acha que sabe de iluminação, a gente não sabe nada, né? A gente sabe especificar umas lâmpadas ali, mas a iluminação é muito mais, né? É muito especializado, né? Então ela é uma figura que agregou muito pra gente, assim. A sua prima que é paisagista, que mineira, tá lá em... a Mariana Siqueira é uma prima, ela nasceu em Belo Horizonte, ela tem uma história muito legal de arquitetura, que ela estudou arquitetura em São Paulo, na USP, e depois de formada ela foi para a Europa, ela morou 6 meses na Índia, trabalhando numa ONG de mulheres operárias. Depois ela foi para a Holanda, ficou 2 anos no maior escritório de paisagismo holandês, que é o Westgate. E depois ela voltou para o Brasil e agora trabalhou com a Rosa Clis em São Paulo. E hoje ela está com o escritório dela em Brasília, fazendo um trabalho incrível com o Cerrado, igual eu falei. Vai fazer um trabalho espetacular. O trabalho dela é muito legal, com um trabalho em parceria com as universidades de Brasília, um trabalho muito interessante. Está desenvolvendo um filme agora, que chama Jardim do Cerrado, e vai ficar bem interessante, assim, está produzindo um making-off dos processos dela. Sim. As dificuldades, como é que... É coisa demais. Dá para fazer várias conversas. Assim, né? E dá para fazer umas conversas com o Bruno, junto. Marcelo, né? O Bruno é muito divertido. Pois né? Aí vai lembrando assim, das coisas, outros enfoques, vai lembrando. É muito legal, é muito rico, né? Essas conversas que eu tenho muito, que a gente tem, né? Que vocês têm, conversas informais. São conversas que tem que fluir. O Ferola me chamou para trabalhar do projeto, 3º ano de escola. Ele me deu o programa do projeto, que era um caderno de 300 páginas em inglês. Estuda aí, você que vai fazer o layout pra gente. Então assim, e fui, né? Assim, não tem, você tem que correr atrás, né? Se você relaxa, não busca, né? Não sei, acho que essas gerações que vão vindo, ou é falta de oportunidade, eu realmente... Mas tem de tudo, né? Eu acho assim, quando eu tô lá na escola, você vê, sempre tem uma turminha lá que é muito boa, né? No estágio também, no escritório, você sempre tem uma turma, nós estamos com uma equipe lá muito bacana, pessoal incrível, assim, então assim, é saber ir atrás de quem está afim, né? E você, assim, sendo professor, você consegue, como é que lá na BCMF você busca a turma, você tem uma facilidade talvez maior, né, de buscar novos talentos, né? Mas a gente acaba, assim, vai muito da indicação dos outros meninos que trabalham com a gente, que já sabem como é que a gente trabalha, então assim, a gente confia muito na indicação de quem está lá no escritório. E a gente ouve muito ele e tem sido muito feliz com isso. Colegas que o cara já está lá no escritório, já sabe o nosso perfil, o que a gente precisa. Então, assim, fica até mais rico essa indicação da turma que está com a gente. Né? Então, com uma equipe muito bacana, assim, pessoal muito... E é um pessoal que tem que ser dedicado. Se não for dedicado, que é o cara que relaxa, que não corre atrás... E pesa para todo mundo, Pesa para todo mundo. Né? Então, a gente... Está sempre com um arquiteto recém-formado, formado há mais tempo, um pessoal que já está afim de correr atrás, de ter uma experiência assim. Ô Silvio, de 0 a 10, quanto que você ama o que você faz, hein? Não. Tipo 1000? Não, aquilo que o pessoal fala, assim, como é que vai escolher uma profissão, teste vocacional. Pensa numa coisa que você faria de graça o resto da vida, né? Então é isso, eu acho que amo o que eu faço e... Né? A gente trabalha de graça, né? Acaba trabalhando mais do que trabalho porque a gente gosta, né?
Né? O resto é lucro. Então, acho que assim, estou fazendo uma coisa que eu gosto, isso que é fundamental. Né? Eu detestar se eu estivesse fazendo uma coisa que eu não estava satisfeito, que não desse prazer, né? Isso aí... Isso faz toda a diferença, né? Você não achar ruim de ir pro escritório, ou querer ir pro escritório, não achar ruim de trabalhar fim de semana, né? De todo projeto é um desafio, todo projeto você quer buscar uma coisa nova, não se acomodar, né? Então eu acho assim, lá no escritório é muito legal, que são 3 sócios totalmente diferentes, né? Que são complementares, a coisa já flui sozinho, não tem esse projeto é seu, esse aquilo, a coisa se distribui naturalmente, as conversas já estão lá, a divisão de trabalho que cada um vai fazer já flui normal, isso é fundamental. Você tem que ter sócios diferentes de você. E é difícil, né? Sociedade, né? Sociedade é difícil, mas você não pode ter 2 sócios iguais, né? Então quanto mais diferente o perfil, deu tão certo, né? Melhor é a situação, porque são pessoas diferentes, de perfis diferentes e aí que dá certo, né? Ai, que bom. Briga tem, discussão tem, isso faz parte de tudo, né? Tudo na vida, não existe mar de rosas, não. Mas... Tem quantos anos que estão juntos? De sociedade, o escritório ABCMF é desde 2001, oficialmente, né? Eu trabalho com eles desde 2004, talvez, e virei sócio de verdade em 2010, né? Início de 2010 e estamos lá 9 anos já. Casamento também, né? Eu também gosto muito do que eu faço. É fundamental, né? Você sempre... Às vezes eu acordo sábado, assim, me dá vontade de trabalhar. Eu, se não tivesse minhas 2 filhas e minha esposa, eu vinha todos os dias, sábado, domingo. Isso que é importante. É bom, né? Senão, já acaba, você falou, hoje as coisas estão assim, tão difíceis, acaba trabalhando de graça mesmo, né? Então... Você tem que fazer mais do que o cara espera, que você está comprometido, você tem que entregar um serviço bem feito que vai te fazer feliz, fazer os outros felizes, não tem isso. A gente trabalha com não é só fazer o mínimo e entregar, isso não existe. Isso você faz isso uma vez, na segunda você já está queimado, você tem que estar satisfeito e fazer o cliente satisfeito também, né? Levar a sério. É isso mesmo. Você, cara, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Espero que salve alguma coisa da conversa. Não, com certeza vai, viu? Vamos repetir. Gente, obrigado.